Olha, a gente fala agora sobre a corrida eleitoral, as alianças entre os partidos e gentilmente atende a Jovem Pan. Está conosco o prefeito de Salvador, presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto. Prefeito, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, satisfação conversar com vocês e com todos os amigos que nos ouvem agora pela Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Bom, o DEM está sendo cotejado pelos partidos, ainda há a manutenção da candidatura do presidente da Câmara dos Deputados, mas eu pergunto para o senhor, será que essa candidatura vai até o fim ou o DEM deve se aliar a outros partidos como o próprio PSDB, prefeito? Nesse momento, de fato, a pré-candidatura de Rodrigo ainda está posta pelo Democratas, o que não quer dizer que nós estamos deixando de conversar com outros partidos, inclusive com pré-candidatos a presidente. O nosso objetivo maior é construir uma aliança que possa primeiro ter sentido programático, ter uma relação direta com as nossas ideias para o futuro do Brasil. Depois, que nos permita, do campo do centro, apresentar uma candidatura competitiva que tenha condições de chegar ao segundo turno e efetivamente ganhar as eleições. Nós estamos muito preocupados com o futuro do país, entendemos que o caminho não é nem o de buscar o extremo na esquerda nem na direita, e sim de construir pelo centro, e é por isso que eu tenho conversado, assim como o próprio presidente Rodrigo Maia tem conversado com diversos partidos. Ainda agora eu estou indo a Brasília, vamos ter reuniões hoje na hora do almoço. A gente vai tentar melhorar a posição da ligação do prefeito de Salvador, presidente nacional do DEM, ele que inclusive chegou a ser cotado para disputar o governo da Bahia, mas depois ele desistiu de concorrer ao governo da Bahia e vai permanecer à frente da prefeitura de Salvador. E ele é presidente nacional do DEM e vem costurando essas alianças com os outros partidos. O DEM aqui no estado de São Paulo sempre teve aliança com o PSDB, mas com a manutenção da candidatura do deputado Rodrigo Maia, é preciso saber o que efetivamente vai acontecer. Prefeito, o senhor continua conosco, queria que o senhor continuasse respondendo até a pergunta do professor Vila. Por favor, prefeito. Pois não. Na verdade, eu não ouvi a pergunta, houve uma pequena interrupção, se ele pudesse repetir, eu agradeceria. Agora sim, professor Vila. Bom dia, prefeito. Bem, é inevitável a pergunta que eu vou fazer, qualquer um acho que faria o senhor. O senhor teve faz tempo, isso foi em 2005, o entreveiro com Ciro Gomes. Ciro Gomes hoje está no PDT, tentando viabilizar sua candidatura, buscou até contatos com o DEM. Porém, o senhor foi chamado por Ciro Gomes de anão moral. Como é que o senhor responde a isso? Olha, na verdade, nós estivemos com o pré-candidato Ciro Gomes na semana passada, num jantar em Brasília, assim como ouvimos o Geraldo Alckmin, o Álvaro Dias, estamos ouvindo o Flávio Rocha, os outros partidos têm ouvido o Rodrigo Maia, nós não queremos deixar de ouvir o candidato Ciro Gomes. Esse episódio que você se refere foi no momento de uma disputa política intensa, naquela época do Mensalão. O Ciro, ele era ministro do governo Lula, foi escalado pelo governo para fazer um enfrentamento político comigo. Agora, eu procuro fazer a política olhando para o futuro e não para o retrovisor. Eu acho que o Brasil, nesse momento, precisa do diálogo entre os partidos. E as pessoas que têm responsabilidade com o futuro do país não podem deixar de conversar. Assim como também eu acredito que as pessoas podem evoluir, podem amadurecer, né, podem ter... Ele evoluiu, desculpe, prefeito, em relação a essa questão? Ele pediu desculpas? Olha, ele foi claro, categórico na conversa conosco, né, querendo justificar o que havia acontecido naquele momento, né, e, portanto, considerando aquele episódio um episódio do passado. Como eu também considero, já se passam aí 13 anos do ocorrido. O que não quer dizer que necessariamente nós vamos fazer uma aliança com o candidato Ciro Gomes. Ele está sendo considerado como uma das hipóteses, mas não quer dizer que nós vamos necessariamente com ele. Senhor Magalhães Neto, aproveitar toda a sua experiência política para perguntar o seguinte: como é que o senhor explica a liderança de Bolsonaro e como é que o senhor analisa a sua posição depois da televisão, onde ele terá apenas 10 segundos?
Então, o Bolsonaro saiu na frente de todos os pré-candidatos, por isso talvez hoje ocupe uma posição de liderança no processo, fez o contraponto ao ex-presidente Lula por um bom tempo, então acabou ocupando um espaço ali na área da direita, né? Então você tem um nicho de 15% a 20% dos votos que se identificam com ele. Acho que quando começar o processo eleitoral, sem tempo de televisão, sem maiores apoios nos estados, a gente sabe que o partido dele é um partido de pouca estrutura, que não tem muitos candidatos a governador apoiando ele, pode ser que ele diminua de tamanho. Eu acho até que é provável uma parte de eleitores que se identificam com o centro, mas que hoje ainda não enxergam uma alternativa viável e competitiva no centro e que por isso mesmo apontam o Bolsonaro, possam sair do Bolsonaro, migrar para uma candidatura competitiva do centro, o que, portanto, coloca uma dúvida e levanta uma interrogação a respeito da viabilidade eleitoral efetiva do Bolsonaro. Ô prefeito, mas o nosso público quer efetivamente saber, o seu partido deve pender para qual lado? É possível já ter alguma luz? O que o partido vai fazer? Normalmente, eu estava falando aqui, quando a nossa linha caiu, que normalmente aqui no estado de São Paulo, o DEM sempre sempre faz aliança com o PSDB. Mas o que vai ser decisivo para que o partido tome essa decisão? E quando essa decisão será tomada efetivamente? O PSDB é um parceiro histórico nosso, a gente tem muito respeito pelo PSDB, particularmente todos nós temos uma boa relação com o ex-governador de São Paulo e pré-candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Agora, não existe, por conta dessa relação histórica, nenhuma aliança natural, né? Na verdade, a gente está conversando com o PSDB como está conversando com outros partidos. No caso do Democrata, nós temos um processo interno muito democrático de decisão. O partido não tem um dono ou uma só liderança. E, como presidente do partido, eu tenho discutido com os principais quadros e, na hora certa, a Comissão Executiva Nacional do Democratas vai encaminhar à convenção um posicionamento que será votado pelos membros do partido. Então, não haverá a escolha de uma só pessoa. Nós vamos fazer um processo interno de escolha de quem vai ser o candidato. É claro, sempre registrando, caso o presidente Rodrigo Maia de fato confirme que não será candidato a presidente da República. Além disso, era bom destacar, nós temos conversado com alguns outros partidos no campo do centro, como Solidariedade, o PRB, o PP e outros partidos, com o objetivo de tentar construir uma aliança mais ampla. Então, o que vai ser considerado nessa decisão é, de um lado, o processo interno de escolha do Democratas e do outro, esse diálogo que a gente vem mantendo com os demais partidos do centro. Prefeito Assemineto, o senhor era até o ano passado um forte candidato, ao menos se dizia, ao governo da Bahia, na eleição que se realiza esse ano. Diziam que o senhor estava inclusive organizando uma aliança com o MDB regional, mas aí houve problemas com o GEDEL, 51 milhões de reais, houve uma série de coisas, e o senhor acabou permanecendo à frente da prefeitura. Por que o senhor não lançou-se candidato? Receio do prestígio que Lula tem na Bahia? Receio de uma derrota no primeiro turno para o PT? Não, na verdade, eu tenho um mandato, não é, até dezembro de 2020. Em 2016, quando eu me reelegi prefeito com 74% dos votos, eu assumi um compromisso com a população de Salvador. E chegando em 2018, nós faríamos uma consulta à população. Se eu percebesse que o desejo majoritário da população de Salvador seria no sentido da minha renúncia, eu renunciaria. Mas não foi isso que eu percebi. Eu percebi um desejo da população que eu continuasse na frente da prefeitura, concluísse o meu trabalho, completasse um legado de transformações importantes que nós estamos fazendo aqui na cidade e olhasse para frente. Na verdade, com 39 anos de idade e com o compromisso que eu tenho de fazer uma política diferenciada, não dá para olhar o poder pelo poder. Pelo menos esse foi o meu pensamento. Em relação ao PMDB, você fez aí uma citação correta. Eu optei aqui por não construir uma aliança com o MDB. Tem certas coisas que você precisa fazer na política. E eu tomei uma decisão. Eu não tenho sentido de estar coligado com alguém
que ia ter que passar a campanha toda justificando os 51 milhões de reais de Jadel. Então, caso eu decidisse ser candidato a governador, o MDB não faria parte da minha aliança política. Como eu acho, por exemplo, que no plano nacional, a nossa candidatura a presidente da República, aquela que venha a ser escolhida, deve ter muito cuidado com as relações partidárias que vai construir, porque não dá, o Brasil não aceita mais qualquer tipo de aliança. E foi por isso que eu decidi não me juntar ao MDB aqui na Bahia. Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima, prefeito. Muito obrigado, um abraço forte a todos vocês, um bom dia.